Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Meus irmãos, podeis tomar assento. Alguns versículos que acabamos de ler faz parte de uma das epístolas do apóstolo Paulo. Como os irmãos sabem, Paulo escreveu cerca de 13 epístolas. Se Hebreus fosse contada como a autoria de Paulo, seriam 14, mas não considerando a epístola de Hebreus, Paulo escreveu 13 epístolas. Destas 13 epístolas, 3 epístolas ou 4 epístolas, contando 1 e 2 Timóteo, foram para pessoas, no caso foram epístolas pastorais. As outras epístolas foram para igrejas, e dentre essas epístolas, Paulo escreveu para 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, algumas com epístolas duplicadas, sendo o caso de Tessalonicenses, por exemplo, Corinto, que Paulo escreveu na primeira e na segunda epístola. Dessas 7 igrejas, Romanos é justamente a única epístola que o apóstolo Paulo não foi o fundador da igreja nesta cidade. Para cada epístola, o apóstolo Paulo tinha um propósito ao escrever, pois afinal de contas, como Deus não faz nada sem propósito, os servos do Senhor também não podem fazer nada sem propósito. Às vezes a gente fica abismado como tem tanta gente por aí que vai para a vigília, sobe monte, desce monte, e ora, e jejua, e faz isso, faz aquilo. Quando a gente vai procurar um crente desse na escola dominical, não acha. Vai procurar um crente desse no evangelismo, não acha. Vai procurar um crente desse vigiando, não acha. Às vezes a pessoa sobe monte, desce monte, ora, jejua, participa de todas as campanhas de libertação, mas continua com a língua grande, continua murmurando, continua falando mal do pastor, continua reclamando da vida, continua com o seu relacionamento com o pecado oculto. Meus amados irmãos, tudo que Deus faz tem propósito. Então tudo que o crente faz também tem que ter um propósito. O crente ora para buscar o poder de Deus para a sua vida, para lutar contra o pecado. O crente jejua para mortificar a carne e ser mais forte espiritualmente. O crente busca a face do Senhor para ter conhecimento, para ter sabedoria, para ter graça da parte de Deus, para pregar a mensagem do Evangelho. Então tudo que o crente faz tem que ter um propósito. O apóstolo Paulo também tinha os seus propósitos ao escrever as suas epístolas. Por exemplo, para os crentes de Corinto, o propósito de Paulo era corrigir alguns erros doutrinários. Para os crentes da Galácia, o propósito de Paulo era fortalecer a fé e evitar a apostasia. Muitos crentes da Galácia estavam se desviando, apostatando, abandonando a fé. O apóstolo Paulo escreve para eles e diz assim: olha, eu estou maravilhado, eu estou impressionado. Como é que vocês largaram tão depressa o evangelho genuíno e se corromperam e se voltaram para o evangelho falso? E ele continua dizendo: olha, se eu mesmo ou qualquer outra pessoa vos pregar outro evangelho, seja considerado anátema, maldito. Escrevendo para os filipenses, para os crentes de Filipe, o apóstolo Paulo, ele agradece a Deus e expressa toda a sua alegria pelos crentes daquela cidade. É a carta na qual o apóstolo mais expressa os seus sentimentos, a ponto de chamar os crentes daquela cidade: vós sois a minha alegria e coroa. Pois bem, para todas as igrejas, para todas as epístolas, o apóstolo Paulo tinha um propósito. Para os Tessalonicenses, o propósito de Paulo era falar sobre a sua defesa apostólica. Naquela época havia alguns crentes judaizantes que diziam que Paulo não era verdadeiramente um apóstolo.
Naquela época havia algumas pessoas que queriam tirar a autoridade apostólica de Paulo. E lá na cidade de Tessalônica, alguns crentes judaizantes infiltraram estas heresias, essas fofocas acerca do apóstolo Paulo, e volta e meia, não apenas na cidade de Tessalônica, mas em várias outras cidades, ele tinha que defender o seu ministério apostólico. Mas além disso, ele também queria dizer para os crentes da cidade de Tessalônica que estavam sendo perseguidos, o apóstolo Paulo precisava dizer para eles que em breve essa perseguição terminaria, pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, aleluia, num momento, num abrir e fechar de olhos, aleluia, o mesmo Senhor descerá do céu, os que morreram serão ressuscitados, e nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, eles estavam apreensivos, perguntando quando seria a volta de Jesus, e foi necessário que o apóstolo escrevesse novamente para eles e dissessem que não seria tão rápido assim, sem antes se manifestasse o filho da perdição. Pois bem, irmãos, caminhando sobre os propósitos do apóstolo Paulo para os crentes de Roma, crentes esses que Paulo não conhecia pessoalmente, mas tinha um grande desejo de conhecer, Paulo escreveu pelo menos com dois propósitos, com duas intenções. O primeiro propósito era esclarecer os crentes romanos sobre as principais doutrinas da vida cristã. Aliás, a epístola aos Romanos é um dos maiores, ou é o principal tratado apologético sobre as doutrinas da vida cristã. É um dos maiores tratados doutrinários da Igreja do Senhor, é a epístola aos Romanos. Se nós fôssemos dividir a epístola aos Romanos, nós dividiríamos pelo menos em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 ao capítulo 16. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo fala acerca da parte doutrinária, e do capítulo 12 ao capítulo 16, o apóstolo Paulo fala acerca da aplicação prática das doutrinas ensinadas por ele até o capítulo 11. Por exemplo, na primeira parte, do capítulo 1 ao 3, o apóstolo Paulo fala sobre a realidade do pecado, dizendo que todos são pecadores, judeus são pecadores, gentios são pecadores. Por esta razão urge a necessidade de Deus levantar um terceiro povo, que é a igreja, que foi alcançada pela graça de Deus. Do capítulo 4 ao capítulo 5, o apóstolo Paulo, estamos no livro de Romanos, do capítulo 4 ao 5, o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados pela fé. Os judeus tentavam se justificar pelas obras, os gentios tentavam se justificar através de várias religiões, mas o apóstolo Paulo agora vem dizer que o verdadeiro crente, o verdadeiro servo do Senhor, não é justificado pelas obras, mas é justificado pela fé em Cristo Jesus, porque foi Ele quem morreu, foi Ele quem ressuscitou, foi Ele que deu a vida por nós em substituição à nossa vida. Éramos nós que deveríamos estar lá, éramos nós quem deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos purificados. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que o crente não é justificado pelo tempo que ele tem na igreja. O crente não é justificado pelo cargo que ele exerce na igreja. O crente não é justificado pelo valor do seu dízimo. O crente não é justificado pelo seu grau de instrução. Não. O crente é justificado pela fé.